Intimidade e poder foi a orientação que Deus nos deu esse ano para o Ministério de Casais. Todos os anos nós oramos e perguntamos para Deus qual que é a diretriz para o ano. O ano passado, Deus deu para nós que deveríamos falar sobre o Éden e declarar que o Éden de Deus deveria existir na nossa casa. Então, o tema era Meu Lar, Éden de Deus. E esse ano, quando nós orávamos e perguntávamos para Deus qual seria esse tema, e eu estava esperando um personagem, uma história, algo assim, e Deus trouxe muito claro essas duas palavras, intimidade e poder. Essas duas situações, essas duas características, Deus quer restaurar, intensificar na nossa casa. Nós fazemos muitos aconselhamentos e nós temos visto que, infelizmente, muitos dos casais têm pouca intimidade, inclusive sexual. Relacionamentos frios, distantes, às vezes quase uma sociedade. Divide, paga as contas, você faz isso, cai numa rotina, e muito tem se perdido do amor e do carinho. E perguntando a Deus por quê, Ele falou, por quê? Falta intimidade comigo. Vou te explicar um pouquinho melhor. Quando Jesus usa a figura do relacionamento de Jesus e da igreja, como é que ele se refere? Opa! Noivo e a noiva. Quem é o noivo? E a noiva? O noivo e a noiva. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. A igreja não tem buscado intimidade com o noivo. Tem se distanciado do noivo. E esse relacionamento frio tem repercutido nos casamentos e nas uniões. E o que Deus nos falou, que à medida que nós desenvolvermos intimidade com o Pai, com o noivo, Ele vai fazer essa obra dentro dos lares, dentro dos casamentos. Então, nós vamos buscar de Deus, esse ano, para esta restauração, que tem sido deturpada, estragada, muitas vezes por pornografia, muitas vezes por estresse, muitas vezes por cansaço. São vários motivos que muitas vezes o casal não tem mais uma vida sexual ativa como se tinha antes, que já não se tem um relacionamento carinhoso que se tinha antes. Mas Deus quer reverter essa situação, tanto do noivo quanto com a noiva, quanto dentro da sua casa, dentro dos lares dos casais que conhecemos. Amém? Vamos começar a palavra? E como vocês devem ter visto aí nas redes sociais, o tema é Construindo uma Geração de Justos. Você quer construir uma geração de justos? E eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é um influencer? Está tão na moda essa palavra, né? Influencer. O que você acha que é um influencer? O que ele faz? Olha, se a gente perguntasse para os filhos de vocês, rapidinho, né? Mariana ia saber, não ia, Marcelo? Vamos, ela contou alguma coisa para vocês, Fábia? Alguém que influencia. Já vamos até traduzir. Um influenciador, certo? A gente não tem muitos desses personagens. Esse novo modus operandi, essa nova figura, ela surge muito vinculada às redes sociais, às mídias sociais, que permite que uma pessoa, em pouco tempo, possa exercer uma influência e trazer consigo conceitos que arrastam pessoas, que agregam seguidores, que ditam moda, que ensinam e que falam coisas para multidões de pessoas.
Então, junto com esse pacote de mídia, de influenciadores, tudo, nós vemos muitas vezes posturas sendo ditadas por essas pessoas. Não é assim? Outro dia eu fiquei sabendo de uma criança de 5, 6 anos que ela já segue blog e que ela já tem os youtubers dela e ela queria a boneca que a youtuber tem. Porque desde muito cedo esses influenciadores já estão se manifestando e mostrando e trazendo diretrizes. Esses influenciadores, pode ir para frente? Como são esses influenciadores que temos nas mídias sociais? Eles, quando a gente procura nas mídias, a gente pode destacar 2 coisas. Olha lá, os likes e os seguidores. Gente, eles trabalham em função de conseguir mais likes, de conseguir mais seguidores. Você assiste o vídeo e eles falam, olha, não esqueça de dar um like aqui embaixo. Me adiciona, me siga. E assim, queridos, nós vemos o quanto eles vão aumentando o seu campo de influência. Não é assim? Ser um influenciador é mal? Não. O problema é o que você vai passar para... com que conceito você vai influenciar outras pessoas. Qual é a sua mensagem? O que você quer propagar? É esse o problema. Nós temos, por exemplo, o nosso apóstolo, que é um grande influenciador. Ele, nas mídias, se comunica e passa a palavra para muitas pessoas. E isso responde o nosso próximo slide, que fala assim: como ser um influenciador da parte de Deus, das coisas de Deus. Temos várias personalidades do mundo cristão que fazem parte, né, amor? Nós temos o David Leonardo, por exemplo, a Thalita Pereira. Eles sabem. Quem mais vocês acham Quem que mais? está na lista? Josué Gonçalves, uma bênção. Quem mais, Luiz? Cláudio Duarte, muito Cláudio bem, Duarte. Luiz. Olha, gente, às vezes eu conheço pessoas no trabalho que não são cristãos e ouvem Cláudio Duarte. Né? Através da influência que ele tem pelas redes sociais. Mais alguém lembra de alguém? Alguém mais? Luciano Subirá. Esse foi o primeiro. Então, queridos, ser um influenciador não é ruim. Mas a mensagem que ele transmite que a gente deve vigiar. Eu só queria abrir um parênteses. Hoje de manhã eu estava assistindo um jornal na Record e, por um acaso, eles falaram sobre esses influenciadores. E a grande maioria, por incrível que pareça, eles têm depressão. E eles vivem à base de remédio. Esses influenciadores que os nossos filhos estão seguindo por aí, a maioria está em psicólogos. Teve até um famoso aí que postou essa semana que está saindo das redes sociais, eu não sei o nome da rapaziada, porque ele está muito deprimido. Porque a pressão sobre eles é muito grande. Até a psicóloga está falando, porque como são muito jovens, eles têm uma pressão muito grande de agradar as pessoas que estão os acompanhando. Então, eles não aguentam essa pressão. E você sabe mais ou menos a média que esse pessoal tem de seguidores? Mais de 30 milhões de pessoas que seguem esses jovens que estão influenciando as nossas famílias, as nossas vidas, a vida das pessoas que nós amamos. Sim, e vocês acham que na Bíblia
Nos tempos bíblicos, também se tinha essa prática de ser um influenciador? Será que Deus usou essa estratégia? Vamos ver o que Paulo diz? Pode passar para o próximo. Olha lá o texto. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Próximo. E louvo-vos, irmãos, em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Olha só, Paulo era um influenciador. Ele estava ali ditando moda através da vida dele. A vida dele era um exemplo. Então ele falou, olha, eu quero te influenciar a ser como eu sou, porque eu sou como Jesus. Então, queridos, nós devemos seguir esse exemplo de ser influenciadores, sim, como Paulo foi. E lá nesse último versículo, ele fala assim, porque em tudo vos lembrai de mim, que retendes os preceitos que vos entreguei. Que preceitos eram esses que ele entregou para os seus amados daquelas igrejas? Palavra de Deus. Nós devemos ser influenciadores de pessoas que nos cercam e levarmos a palavra de Deus. Nós precisamos refletir a glória e a bênção de Deus na nossa vida. O mundo carece de influenciadores. As pessoas precisam de modelos. As pessoas precisam de padrões e padrões de Deus. As pessoas hoje já não sabem, muitas vezes, como lidar com seus filhos. Como educar, disciplina, não disciplina, posso bater? Não, chama atenção. Não, põe no cantinho. Não, vamos chamar alguém para falar para a gente como é que eu tenho que agir. Como é que eu faço? Proíbe internet? Não, põe TV na sala, tira a TV, põe para o quarto. As pessoas estão cada dia mais perdidas nas posturas familiares, de como se relacionar. E nós precisamos de influenciadores de Deus. E Deus te chamou aqui, nesta noite, para torná-lo cada dia mais influenciador. Pastora, mas eu já tenho feito, mas precisamos intensificar. Precisamos intensificar. Pode seguir? E um dos grandes influenciadores é uma pessoa que eu admiro, porque fico pensando num tempo onde não chovia como está chovendo agora, lá fora, como choveu hoje à tarde. Ele escutou uma voz, mandando ele construir um barco, num lugar onde não tinha mar, num lugar onde não chovia. E não era uma jangadinha. Era um big de um barco, né? E esse barco não era igual o Titanic que afundou. E ele demorou quase 100 anos, aproximadamente, para construir este barco. Porque ele ouviu uma voz e obedeceu. Todo mundo aqui conhece a vida de Noé? Nosso personagem? Preciso contar rapidinho? Ok, então vou falar rapidinho. Assim, ele faz parte lá do Gênesis, lá do começo da história relatada pela Bíblia. E aí conta Deus que depois de algumas gerações, o povo se corrompeu de tal forma que Deus falou, não quero mais, não dá mais. E aí usa um termo que é mais uma transliteração de um sentimento humano, porque não era aquele sentimento de Deus, que fala que ele se arrependeu de ter feito a criação. Deus resolveu começar tudo novamente. Ele falou, nós precisamos destruir tudo que foi feito e começar novamente. Deus
A Trindade decidiu por isso. E nesse processo de reconstrução, Deus poderia simplesmente acabar com tudo e aí pegar o barro de novo, fazer o Adãozinho, soprar na narina. Não podia? Deus tem poder para recriar de novo assim? Fazer a Eva? Só que nesse processo todo diz a palavra que Deus olhou do céu e viu lá quem? Noé. E diz que ele era um homem justo e bom. Que a despeito daquela sociedade e aquela baderna que estava naquele mundo todo, existia alguém que não se corrompeu. Alguém que tinha comunhão com Deus e era completamente diferente de todos. E Deus falou, é esse que eu quero. É para esse que eu quero. E além de não ser destruído, Deus falou, eu vou entregar esse propósito de restauração, de recomeço para esse homem fiel. E trouxe a ele esse propósito maravilhoso. Gente, é um propósito dos céus maravilhoso, mas é muito louco. Porque você imagina, os homens perversos, uma sociedade terrível. Aí um cara louquinho começa a juntar madeira, cortar madeira, aí envolve toda a sua família e começa lá a martelar. Cortar e martelar durante 100 anos. Vocês já imaginaram o que ele ouviu de chacota, o que ele passou por uma direção de Deus? Você já passou por alguma situação de zombaria quando você fala de alguma coisa que é um padrão diferente do que o mundo fala? Já? Ufa! Porque se não passou, a gente começa a ficar preocupado. Porque senão está muito igual com o mundo. Ele se posicionou, ouvia a voz de Deus, e mais do que isso, gente. Porque ele ouvir a voz de Deus, tudo bem, mas ele convenceu, ele transmitiu esse chamado, essa missão de Deus para toda a sua família. Você já pensou que é convencer um adolescente que ele precisa ser diferente de todo mundo? Que ele vai fazer uma obra que os amigos vão tirar sarro dele, mas ele que está certo? Ele fez isso. Ele foi um influenciador da sua família. Ele foi alguém que gerou e ali semeou a palavra de Deus. E olha só as características que essa pessoa tinha. Vamos pegar essa receita, vamos ver que homem, que esse homem tinha para conseguir gerar isso na sua família. Primeiro, o propósito. Gênesis 5, 28. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. 29. A quem chamou de Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. O que está contando aqui, gente? Lameque era o pai de Noé. E desde o seu nascimento, ele declarou sobre Noé que ele era alguém especial e que tinha um propósito de Deus na vida dele. Ele foi criado para cumprir um chamado de Deus. Este nos concederá acerca das nossas obras. Deus tem um chamado específico para a vida dos nossos filhos. E nós devemos declarar desde pequeno. A sentença, a declaração de um pai, de uma mãe, tem um poder devastador sobre o seu filho. Ou impressionante sobre o seu filho. Então, queridos, vigia o que você fala. Cuidado com a tua boca. Mesmo no momento de nervoso, de irritação, olha aquilo que você profetiza sobre o seu filho. Ele está crescendo ouvindo o quê? Eita, você só me dá trabalho. Eita, menino terrível. Não, Lameque sabiamente colocou um propósito desde muito cedo na vida de Noé. Vamos ao próximo?
2. Comunhão com Deus. Gênesis 6:9. Noé andava com Deus. Cara, eu fico impressionado com essa expressão. Nós estamos falando de um homem que está andando com Deus quando tudo está terrível. Quando o mundo está terrível. Não é assim, falar, olha, gente, é muito fácil, todo mundo é crente, meus amigos são tudo uma bênção, eu vou para a igreja, aqui está todo mundo... Não. Ele está falando aqui de alguém que andava e tinha relacionamento íntimo com Deus, enquanto ninguém tinha. E a gente sabe como é difícil ser diferente de todo mundo. De caminhar para o lado oposto, de nadar contra a maré. E aqui fala assim, não é que Noé tinha um relacionamento com Deus, que ele marcava encontros de vez em quando. Tipo alguns crentes, não daqui, lá de Belo Horizonte. Que fala, eu encontro com Deus aos domingos. Eu já vou, não, né? Eu vou sim, tenho relacionamento com Deus. Domingo eu sempre estou lá. Só se tiver algum impedimento. Eu ia falar assim, pego minha Bíblia, tira a poeira, mas não, agora não pega mais Bíblia, porque a gente já carrega no celular. Dá uma lidinha na Bíblia durante o culto. Não, gente, aqui não era encontrava com Deus. O verbo é andar. Ó. Isso define que era uma constante. Era uma ação contínua. Ele estava sempre com Deus, ele caminhava com Deus, ele respirava Deus, ele transpirava Deus. 3, ele era favorecido de Deus. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Olha, a gente vê aqui essa expressão graça. Graça é o tempo que nós temos no Novo Testamento. O favor imerecido de Deus. Mas Noé era tão especial que aqui diz a palavra que ele já tinha a graça, o favor de Deus sobre a vida dele. Era ou não era alguém especial, gente? 4, ele tinha um caráter justo e íntegro. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Gênesis 6:9. Olha que versículo. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito. Não é isso. Isso é a Bíblia que está falando. Vocês imaginem o nível de santidade que tinha esse homem. E por que ele tinha essa santidade? É as companhias, gente. Como é que se diz aquele ditado? Me digas com quem tu... que eu digo quem tu és. Com quem que ele andava? Quem ele ficou parecido? Então, por isso era assim, classificado pela palavra, justo e perfeito em suas gerações. Eu queria só fazer um parênteses. Todos nós queremos que os nossos filhos sejam homens e mulheres prósperos. Amém? Amém? Você acha que seu filho um dia ele pode ocupar um cargo de excelência nesse país? É para isso que você investe na vida dele? Você acha que ele pode ser um político nesse país? Eu creio que os nossos filhos, eles podem e devem ocupar cargos de excelência. Sejam políticos, sejam grandes empresários. É para isso que nós investimos, é para isso que nós oramos. E sabe qual que é o maior espelho dos nossos filhos? Nós. Meu querido, não adianta nada a gente orar por um país restaurado se dentro da nossa casa não estiver restauração. Se eu não ensinar o meu filho, a minha filha, a serem pessoas íntegras, independente da situação, independente do que as pessoas oferecem para ele ou para ela, o nosso país não vai ser sarado. Porque a máquina, ela é corrompida. E
para sarar essa máquina só com homens e mulheres íntegros e justos, que temam a Deus, que vejam um idoso pedindo esmola num farol e se incomode com isso, que vejam uma pessoa no hospital público sem condições de tratamento e se incomode com isso. E para isso a gente precisa gerar uma geração de homens e mulheres íntegros na presença de Deus. Porque aí a nossa oração efetivamente vai ter poder. Quando os nossos filhos forem desafiados a se corromper, eles vão poder falar assim, ó, eu venho de um berço onde a corrupção não tem espaço. Amém? Você crê nisso? Amém. Você crê nisso verdadeiramente? Amém. Você está disposto a pagar o preço? Noé pagou o preço. Quando os filhos de Noé falaram, quando Noé falou para os filhos, imagina hoje você falando para o seu filho, filho, não pode transar antes do casamento não, querido. Sabe por que você não pode transar? Porque isso é pecado. E teu filho e tua filha, quando forem procurados para fazer isso, eles não vão se deixar corromper, porque eles sabem o Deus que eles servem. Quando o teu filho for desafiado a encher a cara na faculdade, ou fumar um baseado, se a gente ensinar os padrões dele corretos, eles vão saber que o barato deles vem do Espírito Santo, que a alegria deles vem de Deus. Então não são amigos que vão ditar. Então, meu querido, esse é um texto muito sério que eu queria falar com vocês. A gente precisa viver a santidade de Deus. A gente precisa ser íntegro na presença de Deus. Para que Deus possa olhar para a nossa casa e falar, Robson e Silene, eu posso contar com vocês e com os filhos de vocês, como Ele falou para Noé. Amém? Está todo mundo aí? Quinto ponto. Obediência. Gente, Noé teve uma orientação de Deus. A orientação foi muito específica. Deus é muito detalhista. Como na construção da arca, da aliança, também nessa arca ele deu medidas. Eu quero que faça não sei quantos côvados, e a porta vai para não sei que lado, e as tábuas serão de não sei que jeito, e você vai fazer daquela forma, não sei o quê. Não foi assim. Ó, faz o barco que você quiser, da forma que você quiser. Deus tem um padrão. Deus tem uma determinação para a nossa vida. E Noé obedeceu à risca. Diz lá, assim fez Noé conforme a tudo que o Senhor mandou. Gente, sabe aqueles irmãos lá de Belo Horizonte que dão um tanto de trabalho? Vocês acreditam que tem cristão lá que gosta que Deus faça o que Ele quer e não o que Deus quer? Que gosta de ensinar Deus a ser Deus e fala, olha Deus, eu gostaria que assim, assim, assado, e assim que eu estou na expectativa, aí faz campanha e faz não sei o quê, e fica bravo se Deus não obedece. Mas diz a palavra que esse homem de Deus fez tudo conforme quem mandou? Querido, quem dirige a tua vida é Deus. E nos cabe obedecer. É na hora, é do jeito, é da forma que Ele quer.
E o nosso coração precisa se converter dia após dia à vontade de Deus. E ser obediente em tudo. Que a sua vida não seja um lugar de desobediência ou de obediência parcial. Não, isso aqui tudo bem. Mas, por exemplo, dá o dízimo todo mês. Quando dá, eu entrego lá um dinheiro. Ou, deixa eu ver outro aspecto. Adultério é pecado, mas se eu transar com outra pessoa, se eu tiver um relacionamento virtual, aí já não é. Como é que a palavra de Deus fala que se seu olho te faz pecar? Olho peca? Mas olho não transa. Transa? Olho peca. Nós precisamos ser obedientes em tudo. Casais, cuidado com a pornografia. Casais, cuidado com o que vocês estão assistindo. Que, como o Robson falou, depois que autoridade você tem para, na área sexual, trazer ensino para os seus filhos? Se a sua vida está maculada nesse aspecto. Vigie, ande em santidade. Sexto e último, Noé era um influenciador da sua família. Olha, gente, eu estou num propósito lá de ler a Bíblia toda, né, no ano, e eu fiz um plano bem legalzinho num aplicativo que tem, e ele, então, separa por dia os versículos, e pode ser ou lido ou falado. Tem sido bem legal. Então, ele faz a seleção e aí eu ponho para ouvir. Então, ele lê um pouco do velho, lê um pouco do novo, e essa semana eu estava assim, e aí eu estava ouvindo a história de Ló. E aí, Ló, gente, ele é a antítese de Noé. Porque, olha, vou falar rapidinho. Abraão, seu tio, um dia encontra com 3 anjos. Abraão serve os anjos, abençoa os anjos, e quando os anjos estavam indo embora, falou: olha, como você é amigo de Deus, nós vamos fazer uma coisa, nós queremos te revelar, não queremos fazer sem revelar ao querido de Deus. Olha, nós estamos indo lá destruir Sodoma e Gomorra. Só que Sodoma e Gomorra estava o sobrinho de Abraão. E aí Abraão começou uma ação intercessória. Não, mas se tivesse 50 pessoas justas lá, você destruiria. Aí ele falou: não destruiria. Não, então vamos assim, 45, 40. E foi baixando e pedindo para Deus, porque ele estava preocupado com seu sobrinho lá. Bom, baixou tudo isso aqui e os anjos foram embora. Passam, próximo capítulo, os anjos estão chegando lá, 2 anjos chegando em Sodoma e Gomorra. Entram na casa de Ló. Tem comunhão com Ló, os homens perversos da cidade cercam a casa de Ló e queriam ter relações homossexuais com os anjos, para vocês verem o nível de degradação. E aí Ló fala: não, eu ofereço minhas filhas, não, eu faço qualquer coisa, não toca neles não, porque senão a coisa vai ficar ruim para mim. E os anjos mesmo já deram conta, cegaram, e os anjos falaram para ele: vamos embora agora, porque nós viemos aqui resgatar você e a sua casa. Deus providencia resgate de famílias, sabia? Só que sabe o que Ló fez? Falou com os genros dele, os genros não quiseram vir, porque também não deviam ter intimidade, conhecimento com Deus. E nem Ló se mexeu. Diz que ele ia falar: vamos deixar, depois a gente vai. E aí foram dormir. E diz a palavra que, bem cedo, os anjos acordaram e falaram: nós precisamos ir embora, porque essa cidade vai ser destruída. E diz que eles estavam enrolando. Não, porque amavam aquele lugar pecaminoso. Tinham vínculo com aquilo. Ló e a sua família. E diz a palavra que os anjos os pegaram pela mão e começaram a tirá-los da cidade. Os genros já não vieram, mas veio Ló, sua mulher, 2 filhas, e eles vieram arrastando e falando: nós vamos embora, vocês precisam sair daqui, nós vamos levá-los para fora e vocês não olhem para trás. E o que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou para trás.
Vocês entendem a diferença do padrão, da direção que Ló tinha sobre a família dele, do que Ló semeou e colocou na família dele, do que Noé? Ló era alguém que amava o pecado, que vivia lá no meio do pecado e que a sua família era influenciada por aquilo. Amavam, estavam lá arraigados com aquilo. Tanto é que a mulher ficou como estátua de sal, saiu ele e as filhas, e diz a palavra que as filhas o embebedaram e relacionaram-se com seu pai. Geração corrompida, fruto de pecado, e continuaram no pecado. Olha que diferença. Mas Noé não. Ele era influenciador de Deus. E ele conseguiu trazer consigo a sua família. E eles trabalharam no projeto de Deus. Foram resgatados e ali continuaram o plano de Deus. Qual é o versículo, irmão? Hebreus 11, 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha só, gente, Noé entrou para a galeria dos homens da fé. E diz aqui que pela sua ação ele pôde interceder e trazer salvação para a sua casa. Tem alguém ainda na tua casa que não aceitou a Jesus? Que não serve a Jesus? Nós precisamos nos arraigar. Precisamos ser exemplo e ali determinar salvação para a minha casa. Como é que diz o texto lá em Josué? Josué 24:15. Se, porém, não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. A promessa de Deus é para você e para a sua família. Nós precisamos ser um influenciador da nossa casa, da nossa família. Se algo tem roubado este lugar seu na sua casa, Deus quer restituir nessa noite. Se alguém tem sido o maior influenciador sobre a vida dos teus filhos, do que você, a sua esposa, diante de Deus, vocês precisam receber de Deus essa unção hoje para quebrar tudo que possa ser de contrário. Se no relacionamento marido e mulher, algo senão a direção de Deus e a presença de Deus tem se interposto no casamento de vocês, hoje é dia de Deus quebrar essas barreiras. Porque a nossa casa deve ser um lugar de salvação e de bênção. Lugar de justiça, de favor de Deus. Nós precisamos andar e fazer da nossa morada um lugar onde há a arca, a presença de Deus nos salva numa sociedade tão corrompida. Deus pegou a família abençoada e colocou-a na arca. Deus faz isso com a nossa vida e com a nossa casa. Deus, eu não sei como é que eu faço, meu filho está vivendo uma situação tão complicada na faculdade, tem tantas coisas perversas. Deus tem uma arca para você e sua casa. Para que a gente possa passar por isso sem ser arrastado por esses conceitos.